começa pelo professor Silvio Miele, do curso de jornalismo. Bom dia, Silvio. Bom dia, Aldo, bom dia a todas e todos. Obrigado por darem a chance de reler o texto que eu li ontem na missa para aqueles que não puderam acompanhar. O acontecimento André Russo e o modo como esse fenômeno passou tão rapidamente aqui pelo nosso convívio sugere uma série de processos de transformações e metamorfoses. Assim que André chegou à PUC, reconhecia sua voz como a do protagonista do projeto Escola Voluntária e do repórter incansável da Rádio Bandeirantes. Na primeira conversa, na calçada em frente ao Café Seven da ministro Godoy, falamos do escritor Elias Canetti, que foi amigo de Kafka e se debruçou exatamente sobre o dom da metamorfose, na monumental obra Massa e Poder. Naquele dia, ele me emprestou o livro Uma Luz em Meu Ouvido, do próprio Canetti, que ainda está comigo. Essa introdução para dizer que, de tanto gostar da linguagem sonora, desconfio que André se transformou numa estação de rádio vivente, ou seja, ele vivia o rádio 24 horas por dia. Quem pertence a essa seita exótica dos adoradores das narrativas em áudio, da música, das estações de rádio e dos podcasts, sabe o que é viver surfando nas ondas sonoras diuturnamente. Assim como aqueles que acreditam na transmigração das almas, nós, adoradores das narrativas sonoras, acreditamos na sobrevivência daquilo que produzimos através das caixas acústicas dos nossos corpos. Vibramos com essas modulações e com seus efeitos sobre o núcleo duro da realidade. Nós, amantes do rádio, lançamos ao ar mensagens codificadas em garrafas imaginárias, na esperança de que as ondas e o acaso completem o serviço, e que alguém capte algum sinal, ou simplesmente se divirta com uma piada, ou se emocione com uma trilha sonora, um depoimento, uma entrevista. De fato, trata-se de um prazer excêntrico, como aqueles colecionadores de moedas, selos ou borboletas raras. Mas é também uma paixão pelo real que, de algum modo, nos move e inspira, principalmente aos radiojornalistas. Confesso, não sem dor, que ouvi pela própria Bandeirantes que André não tinha resistido. E algo se apagou, como se uma emissora estivesse temporariamente saído do ar. Quando a rádio André Russo entrou no ar aqui na PUC, é claro que teve que adaptar um pouco a grade de programação. André me confessou lá atrás, para quem costumava ser tão certinho, para quem tinha servido o exército na unidade do CPUR. Afinal, André era muito protocolar e respeitoso para com a hierarquia e vinha de uma experiência corporativa de 20 anos. O esforço para se adaptar à realidade puciana foi tão empenhoso da parte do André que, para acalmá-lo, criamos um ranking de 0 a 5. Sempre que ele relaxava um pouco, driblava a burocracia, se aproximava da velha e boa PUC comunitária, brincávamos que ele ganhava um ponto no ranking. Ao contrário, quando ele se enfurecia com o descaso de algum aluno ou com a falta de rigor de alguma instância acadêmica, ou se revoltava com os exageros da politização, perdia um ponto. Nos divertíamos muito com essa brincadeira. No fundo, ríamos da nossa própria caricatura. Depois de um tempo, ele estava perfeitamente adaptado e muito orgulhoso de estar na PUC. Desconfio que esse rigor todo era um desejo de ser acolhido, de ser ouvido, garantir aos seus alunos preparo para enfrentar as coberturas radiofônicas pela vida afora. Esse zelo para com os alunos, que incluía estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite e ligar literalmente para os alunos em apuros, se estendia aos colegas. Sim, a Rádio André Russo mantinha uma espécie de serviço de apoio acadêmico, como já foi ressaltado aqui por tantos que me antecederam. André enviava dicas de textos, livros, filmes e material jornalístico personalizado para os seus ouvintes, para os seus colegas. Tinha especial prazer em fazer buscas nos sites acadêmicos para ajudar alguém numa pesquisa, coisa raríssima na universidade contemporânea. Estreitamos as nossas relações quando ele me sucedeu na agência Maurício Trachtenberg. Ele aguentava os meus lamentos sobre o conservadorismo da grande mídia, sempre com respeito, consideração e paciência. Descobrimos juntos a filósofa Adriana Cavareiro,
e se tornou a nossa musa. Fazíamos bordões a serem usados em projetos radiofônicos futuros, compunhamos paródias de velhos jingles, uma paixão do André. Nesses últimos dias, fiquei ouvindo os trechos das leituras que André gravava e mandava via Zap. Eram as suas descobertas a serem aproveitadas no doutorado em fase de qualificação. Ele gostava particularmente do Maurice Merleau-Ponty. Ao invés de rivalizar com a espessura do mundo, a de meu corpo é, ao contrário, o único meio que possuo para chegar ao âmago das coisas, fazendo-me mundo e fazendo-me carne, dizia Merleau-Ponty. Eis que, ao longo do tempo da nossa amizade, ocorreu uma transformação digna de nota. Eu comecei a ficar mais calmo, a ouvir mais do que falar, e ele começou a soltar o verbo e a própria subjetividade, operação que algumas instâncias do jornalismo profissional ainda insistem em conter e represar. Aprendi com André que, para além do lugar de fala, existe um tempo de escuta. Respeitemos esse tempo para tentarmos captar em sintonia fina qual é a nova frequência a partir da qual continuaremos a ouvir a sua voz amiga, solidária, acolhedora e reconfortante. A nova frequência da rádio André Russo. Basta procurar, mas também saber ouvir com o corpo inteiro. E como dizia a nossa musa Adriana Cavareiro, a tua voz, André, é plural justamente porque é única, incorporada, contextual e relacional. Sempre presente, André. Muito obrigado a todos.